Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas e com coeficientes constantes. Muito bem, então esse é o formato geral de uma equação linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, e o nosso objetivo dessa aula de hoje é justamente resolver essa equação. Nesse intuito, nós vamos supor que a solução é da forma y igual a e elevado a rt. Evidentemente que, se nós estamos supondo uma solução nesse formato, nós vamos precisar calcular a primeira e a segunda derivada dessas funções, substituir aqui na nossa equação acima e verificar que condições nós devemos ter sobre R a fim de que, de fato, essa função y seja uma solução. Bom, é importante frisar que aqui para nós R é uma constante, então isso significa que a derivada de y em relação a t é simplesmente R vezes E elevado a RT, e que a sua segunda derivada com respeito a t é igual a R ao quadrado vezes E elevado a RT. Então, substituindo na equação acima, nós vamos ficar com A vezes R ao quadrado elevado a RT, mais B vezes R vezes E elevado a RT, mais C vezes E elevado a RT. E isso deve ser igual a zero. Colocando E elevado a RT em evidência, a gente fica com AR ao quadrado mais BR mais C vezes E elevado a RT. E isso deve ser igual a zero. Agora, note que a gente tem um produto. E esse produto sendo igual a zero, obriga que pelo menos um dos fatores seja zero. No entanto, E elevado a RT é sempre diferente de zero, porque a função exponencial nunca se anula. Então, consequentemente, nós devemos ter que AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Essa última equação ela é conhecida na literatura como equação característica. Bom, por se tratar de uma equação do segundo grau, nós temos três situações a considerar. A primeira delas é quando o delta for positivo. Evidentemente que isso significa que nós teremos duas raízes reais distintas, ou seja, existem R1 e R2 pertencentes aos reais, soluções da equação característica, tais que R1 é diferente de R2. Então, pelo nosso raciocínio acima, nós podemos concluir que y1 igual a E elevado a R1t e y2 igual a E elevado a R2t são soluções da equação que eu vou chamar aqui de asterisco, ou seja, do nosso problema original. Muito bem. A fim de determinar se essas soluções compõem um conjunto fundamental de soluções e, assim, obter uma solução geral da equação homogênea, nós vamos precisar calcular o Wronskiano dessas soluções y1 e y2. Logo, Wronskiano de y1, y2
aplicado em t é o determinante de y1, y2, y1', y2', que por sua vez será e elevado a R1t, e elevado a R2t. A primeira derivada, então, vai ficar R1 vezes e elevado a R1t, R2 e elevado a R2t. Ou seja, R2 vezes e elevado a R1t mais R2t menos R1 vezes e elevado a R1t mais R2t. Ou seja, simplesmente R2 menos R1 vezes e elevado a R1 mais R2 vezes t. Como nesse primeiro caso R1 é diferente de R2, esse nosso primeiro fator, então, é diferente de zero. Já o nosso segundo fator também é diferente de zero, porque se trata da função exponencial. Nós sabemos que ela não se anula. Consequentemente, o Wronskiano vai ser diferente de zero. Isso significa que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções e que a solução geral do nosso problema asterisco pode ser dada por y igual a uma primeira constante vezes e elevado a R1t mais uma segunda constante vezes e elevado a R2t. Então, agora vamos fazer um exemplo que ilustra essa primeira situação que nós abordamos aqui de maneira genérica. Muito bem. Como exemplo, nós podemos considerar a equação y duas linhas mais 5y' mais 6y igual a zero. Muito bem. Então, a fim de resolver esse exemplo, tudo que nós precisamos fazer é considerar a equação característica, identificando quem são os coeficientes a, b e c. No nosso caso aqui, é fácil verificar que a é igual a 1, que b é igual a 5 e que c é igual a 6. Então, a nossa equação característica é dada por r ao quadrado mais 5r mais 6 igual a zero. Evidentemente que se você for calcular aqui o delta, você vai obter 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, ou seja, você vai obter 25 menos 24, que é igual a 1, e é diferente de zero. Então, você pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. No entanto, eu vou utilizar soma e produto. Por quê? A soma é menos b, que é menos 5. E o produto é c, que é igual a 6. Ou seja, eu estou procurando dois números cuja soma é menos 5 e cujo produto é 6. Mentalmente, é fácil a gente verificar que R1 vai ser menos 2 e que R2 vai ser menos 3. Então, de acordo com o que nós vimos, a solução geral da nossa equação vai ser y igual a uma constante 1 vezes e elevado a menos 2t mais C2 vezes E elevado a menos 3t. Então, vamos agora passar para a nossa segunda situação, que vai ser quando o delta for menor que zero. Muito bem, vamos então agora para a nossa segunda situação, que é quando nós temos o delta menor que zero. Evidentemente que nesse caso, não existe R pertencente aos reais
tal que a equação característica seja satisfeita. Mas isso não significa que nós não temos soluções. Nós não temos soluções reais, mas nós temos então soluções complexas. Então, nós vamos ter R1 da forma alfa mais beta I e R2 igual a alfa menos beta I, como sendo as soluções complexas da nossa equação característica. Isso significa que y1 igual a E elevado a alfa mais beta I vezes t e y2 igual a E elevado a alfa menos beta I vezes t são soluções da equação que nós chamamos aqui de asterisco. Bom, mas o problema é que essas soluções aqui são soluções complexas. E nós gostaríamos de ter soluções reais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essa primeira solução, que é a solução y1 igual a E elevado a alfa mais beta I vezes t. E vamos reescrever no seguinte formato. E elevado a alfa t vezes E elevado a beta t I. Isso então vai ser E elevado a alfa t vezes cosseno de beta t mais I vezes seno de beta t. Onde, para obtermos essa última igualdade, nós utilizamos aqui a famosa fórmula de Euler, que diz que a exponencial complexa pode ser definida como cosseno t mais I seno t. Então, eu não vou demonstrar essa fórmula, mas nós vamos utilizar fortemente esse resultado. Então, nós podemos ainda reescrever y1 como sendo cosseno de beta t E elevado a alfa t mais I vezes seno de beta t E elevado a alfa t. Bom, como é do nosso conhecimento, quando nós temos uma solução complexa para uma EDO linear de segunda ordem, tanto a parte real é uma solução da equação, como a parte imaginária também é uma solução da equação. Então, aqui nós temos o que eu vou chamar aqui de φ1 de t e o que eu vou chamar aqui de φ2 de t, e ambas são soluções da nossa equação asterisco. Resta saber se essas soluções formam um conjunto fundamental de soluções ou não. Se formarem, então nós vamos ter uma solução geral
a partir de uma combinação linear entre elas duas, certo? Evidentemente que para saber se essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções ou não, a gente vai precisar calcular o Wronskiano com respeito a φ1 e φ2. Então, vamos calcular logo aqui as derivadas de φ1 e de φ2. φ1, então, será a derivada de um produto. Eu posso calcular aqui a derivada, então, de cosseno de beta-t via regra da cadeia. Eu vou ficar com menos beta seno de beta-t. Eu conservo e elevado a alfa-t, mais... Agora eu vou derivar a exponencial, então nós vamos ficar com alfa cosseno beta-t elevado a alfa-t. E φ2' será beta cosseno beta-t elevado a alfa-t mais alfa seno beta-t elevado a alfa-t. Então, calculando o Wronskiano de φ1 e φ2, eu vou representar apenas por W. Ele vai ser, então, φ1, φ2' menos φ1', φ2. Ou seja, beta cosseno ao quadrado beta-t elevado a 2 alfa-t mais alfa seno beta-t cosseno beta-t elevado a 2 alfa-t menos beta seno ao quadrado beta-t elevado a alfa elevado a 2 alfa-t mais alfa seno beta-t cosseno beta-t elevado a 2 alfa-t. Perceba que a gente pode, então, simplificar esse termo com esse termo, porque aqui vai trocar de sinal. Já esse termo somado com esse termo, colocando aí beta elevado a 2 alfa-t em evidência, a gente fica com cosseno ao quadrado beta-t mais seno ao quadrado beta-t multiplicando, ou seja, pela relação trigonométrica fundamental, esse fator é igual a 1, a gente fica então com simplesmente beta elevado a 2 alfa-t. E evidentemente que isso daqui vai ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque e elevado a 2 alfa-t é sempre diferente de zero, uma vez que se trata da função exponencial. E beta também é diferente de zero, porque é a parte imaginária das nossas soluções. Então, evidentemente que se a parte imaginária fosse zero, a gente teria raízes reais e não complexas, e evidentemente que então o delta não seria negativo. Portanto, essas soluções φ1 e φ2 formam um conjunto fundamental de soluções. Isso significa, vou colocar aqui agora em cima, né? Isso significa que a solução geral da nossa equação asterisco vai ser uma constante vezes φ1, ou seja, cosseno beta-t elevado a alfa-t, mais uma constante 2 vezes φ2, que é seno beta-t elevado a alfa-t. A gente pode, então, ilustrar esse raciocínio genérico também a partir de um exemplo, e é exatamente isso que nós vamos fazer agora.
Muito bem, então agora vamos resolver o exemplo 2, a equação y duas linhas mais 9y igual a zero. A equação característica é dada por r ao quadrado mais 9 igual a zero. Repare que essa equação do segundo grau é uma equação incompleta, porque o termo b é igual a zero. Isso significa que a gente não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. A gente pode simplesmente isolar o r. Obtemos então r ao quadrado igual a menos 9. Consequentemente, r é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9, ou seja, 3i. Evidentemente que se você for calcular o delta, você vai para o delta negativo e utilizando a forma de Bhaskara, você também vai chegar nesse resultado. Acontece que fazendo dessa forma é um pouco mais rápido. Então, nós obtivemos aqui as raízes 3i e menos 3i, ou seja, raízes conjugadas. Como a gente aprendeu, a gente só precisa de uma dessas raízes, então eu vou utilizar apenas 3i. Logo, uma solução complexa é y1 igual a e elevado a 3t vezes i. Utilizando a fórmula de Euler, isso é cosseno de 3t mais i seno de 3t. Então, essa primeira parcela, que é a parte real, é a nossa solução φ1, e a parte imaginária é a nossa solução φ2. Isso significa que a solução geral é dada por C1 vezes φ1, ou seja, cosseno de 3t, mais C2 vezes φ2, ou seja, seno de 3t. Então, essa é a solução geral da nossa equação do exemplo 2. Bom, e finalmente nós vamos avaliar nossa terceira situação, que é quando delta igual a zero. Evidentemente que nesse caso nós vamos ter então a única solução real para a equação característica, ou de maneira equivalente a gente pode também interpretar como sendo duas soluções reais idênticas, certo? O fato é que independente de como você queira interpretar, isso vai nos trazer um problema. Por quê? Porque vai existir então apenas uma solução advinda do nosso raciocínio. A gente vai obter então a y1 igual a e elevado a r1 de t, solução de asterisco. E como então obter uma segunda solução, a fim de que juntamente com essa primeira, elas formem um conjunto fundamental de soluções? Bem, o que nós podemos fazer é utilizar um método conhecido como redução de ordem. Ele propõe uma segunda solução da nossa equação diferencial da forma y2 igual a 1 u de t vezes a nossa y1. Evidentemente que se a gente fizer isso, a gente vai ser capaz de determinar quem é essa u de t. No entanto, como eu vou ainda fazer um vídeo para tratar especificamente sobre esse método de redução de ordem, então eu vou deixar para fazer esse raciocínio lá somente nesse outro vídeo. E vou apenas antecipar aqui o nosso resultado, certo? Então, a y2 que a gente vai obter vai ser y2 igual a t vezes y1. Ou seja, a função u de t que a gente obtém é simplesmente a função t no caso em que a gente está aqui trabalhando, correto? Você pode checar que y2 é uma solução, derivando duas vezes essa expressão e substituindo na equação asterisco.
Então, nós obtemos y2 como sendo t é elevado a R1 vezes t. Então, para checar que, de fato, essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções, nós vamos calcular o Wronskiano. Eu, novamente, aqui vou representar só pela letra W, de y1 e y2 em um ponto T. Isso vai ser y1, ou seja, e elevado a R1t, vezes a derivada de y2, utilizando então a regra do produto, isso vai ser e elevado a R1t mais R1 vezes t é elevado a R1t, menos t vezes e elevado a R1t, vezes a derivada de y1, ou seja, R1 é elevado a R1t. Perceba que a gente vai poder, então, cancelar esse termo com todo esse termo e vai sobrar simplesmente E elevado a 2 vezes R1t, e isso é sempre diferente de zero. Consequentemente, a solução geral, no caso delta igual a zero, será uma constante 1 vezes y, ou seja, E elevado a R1t, mais uma constante 2 vezes t é elevado a R1t. Muito bem. Então, agora nós vamos resolver um último exemplo para ilustrar esse nosso último caso. Muito bem, então agora vamos resolver o nosso exemplo 3. A equação característica, no nosso caso aqui, então, vai ser r ao quadrado mais 4r mais 4 igual a zero. Você pode perceber que aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo r mais 2 elevado ao quadrado igual a zero. Mas eu vou optar por utilizar a forma de Bhaskara, porque nem sempre isso salta aos olhos do estudante. Então, eu vou calcular aqui o delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso é 16 menos 16, e é igual a zero. Então, isso significa que R1 é igual a R2, que é igual a menos b, ou seja, menos 4, dividido por 2a, ou seja, por 2, ou simplesmente menos 2. Então, de acordo com o que nós vimos, y1 é igual a e elevado a menos 2t, e y2 é igual a t vezes e elevado a menos 2t. Consequentemente, a nossa solução geral é y igual a C1 e elevado a menos 2t mais C2 t vezes e elevado a menos 2t. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos.